Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23, nos apresenta um dos momentos mais sublimes da história da salvação. A revelação do mistério da encarnação do Filho de Deus. É um trecho curto, mas carregado de profundidade teológica, espiritual e humana. Nele encontramos não apenas o anúncio do nascimento de Jesus, mas também a revelação de como Deus entra na história, unindo-se de maneira definitiva à humanidade. O texto começa narrando a situação de Maria e José. Maria estava prometida em casamento, mas antes de viverem juntos, concebeu pela ação do Espírito Santo. Para um olhar meramente humano, a situação era desconcertante. Uma jovem prometida em casamento aparece grávida, sem que o noivo tenha tido qualquer participação. Do ponto de vista da lei judaica, isso poderia ser interpretado como adultério, algo que, em certos casos, poderia até levar à condenação à morte por apedrejamento. Nesse cenário surge a figura de José, descrito como justo. Ser justo, na linguagem bíblica, não significa apenas seguir as regras ou a letra da lei, mas ser alguém profundamente sintonizado com Deus e com sua vontade. A justiça de José se revela na delicadeza de seu coração. Ele não compreendia ainda o mistério da gravidez de Maria, mas também não queria expô-la à vergonha ou ao castigo. Decide, portanto, abandoná-la em segredo. Essa atitude demonstra um equilíbrio entre o amor, a misericórdia e a prudência. José não age por impulso, não busca defender sua honra ou ferir Maria. Prefere guardar silêncio e preservar a dignidade dela. É nesse ponto que entra a intervenção divina. O anjo do Senhor aparece a José em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Aqui vemos dois elementos centrais. Primeiro, a origem messiânica de José, descendente de Davi, o que confirma a inserção de Jesus na promessa feita a Israel. Segundo, a necessidade de José superar o medo. O medo é um dos maiores obstáculos à fé, pois nos paralisa e nos faz enxergar apenas as dificuldades humanas. O anjo convida José a confiar, a entrar no mistério que ele não compreende plenamente, mas que é obra de Deus. Maria concebeu pela ação do Espírito Santo. Essa frase revela o núcleo do mistério da encarnação. Jesus não é apenas fruto da biologia humana, mas o Filho eterno do Pai, gerado pelo Espírito Santo no seio da Virgem. Aqui se cumpre a promessa feita pelos profetas e pela própria história da salvação. Desde o Gênesis, quando Deus prometeu que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, toda a história do povo de Israel foi uma preparação para este momento. O anjo continua: ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Dar o nome, na tradição judaica, significava assumir a paternidade legal. José, ao aceitar a ordem do anjo, torna-se o pai adotivo de Jesus e garante sua inserção na linhagem davídica. O nome Jesus, Yeshua, em hebraico, significa Deus salva, e já carrega em si a missão daquele que viria ao mundo: salvar a humanidade do pecado. Não se trata apenas de um líder político ou de um libertador terreno, como muitos esperavam,
Trata-se de um Salvador universal, que vem curar a raiz mais profunda do sofrimento humano, o pecado, que afasta o homem de Deus. Mateus, então, recorda a profecia de Isaías: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Esse versículo é a chave interpretativa de toda a cena. O nascimento de Jesus não é apenas um fato extraordinário, é a manifestação concreta de que Deus cumpre suas promessas, mais ainda, que ele não permanece distante. Deus vem morar no meio de nós, partilha nossa condição humana, assume nossas dores e alegrias. O nome Emanuel é a certeza de que nunca mais estaremos sozinhos. Em todas as circunstâncias da vida, o Senhor caminha conosco. Podemos, a partir desse evangelho, refletir sobre alguns pontos essenciais para a nossa vida de fé. A confiança em Deus diante do mistério. José nos ensina a confiar mesmo quando não entendemos plenamente os caminhos de Deus. Ele não tinha todas as respostas, mas escolheu acreditar e obedecer. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos situações incompreensíveis, que parecem injustas ou contraditórias? O exemplo de José nos convida a abandonar o medo e confiar na ação divina. A importância do silêncio e da escuta. José não aparece nos evangelhos como alguém que fala muito. Pelo contrário, seu silêncio é eloquente. Ele escuta a voz de Deus em sonhos, medita, discerne e age. Em um mundo ruidoso como o nosso, repleto de pressa e ansiedade, precisamos redescobrir o valor do silêncio para ouvir a voz de Deus e perceber seus sinais. O valor da justiça misericordiosa. José é justo não porque aplica a lei de maneira fria, mas porque une justiça e misericórdia. Sua atitude inicial de não expor Maria já revela sua bondade. Depois, ao aceitar a mensagem do anjo, mostra uma abertura ainda maior para a vontade de Deus. Isso nos desafia a rever a nossa própria maneira de agir. Muitas vezes queremos apenas ter razão ou cumprir a lei, mas esquecemos da misericórdia que dá vida à justiça verdadeira. O mistério da encarnação como centralidade da fé. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus distante, inacessível ou indiferente à história humana. É um Deus que se faz criança, que entra em nossa fragilidade e compartilha nossa condição. Esse mistério deve encher nosso coração de esperança e gratidão. O chamado à missão. José recebeu a missão de ser guardião do Redentor, de proteger Maria e Jesus. Da mesma forma, nós também somos chamados a acolher Jesus em nossas vidas e a testemunhar sua presença ao mundo. Receber Jesus significa abrir espaço para que ele transforme nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossa maneira de viver. Em resumo, esse evangelho nos mostra que a salvação não é uma ideia abstrata ou distante. Ela tem um rosto, um nome, uma história concreta: Jesus, o Filho de Deus encarnado no seio da Virgem Maria, acolhido por José. E ele não apenas veio ao mundo há 2000 anos, mas continua sendo Emanuel, Deus conosco, em cada Eucaristia, em cada oração, em cada gesto de amor verdadeiro. Assim, diante desse mistério, somos convidados a imitar a fé silenciosa e firme de José, a entrega confiante de Maria e a abrir nosso coração para acolher o Emanuel, que veio para salvar-nos dos pecados e permanecer conosco todos os dias até o fim dos tempos.